Vamos lembrar, Josué, velho, idoso, já tinha conquistado muita coisa, estava velho, idoso. Essa é a palavra do Senhor, para você terminar o culto de hoje e ficar na reflexão. O Senhor vem e fala o que para Josué? Dá aquela batidinha nas costas dele ali, fala, tá velho, né, Josué? Tá velho, né? Descansar agora, hein, Josué? Foi isso que o Senhor falou para ele? Você tá velho. Tá avançado em idade, mas tem muito mais ainda para conquistar. Tem mais ainda. Você tem mais para dar, você tem mais para viver, você tem mais para explorar, você tem mais para falar do que você já falou, você tem mais para descobrir do que você já descobriu. Você só precisa colocar a tua visão na coisa certa. Então Deus vem e coloca a nossa visão onde a gente tem que colocar. Com seus olhos fechados, vamos falar com Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, que venha a nós o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado pela oração que já tivemos às 4:30 da manhã, com o Bispo Murilo, a oração de Jabes, a direção, a palavra. Obrigado, porque se acordamos cedo, se sacrificamos algumas horas de sono, a causa, o motivo é bom. Não foi porque, meu Deus, estávamos em algum lugar, algum evento, colocando a nossa carne, meu Deus, em primeiro lugar, fazendo algo por imoralidade, para que tivéssemos e nos encontrássemos com pessoas, mas se estamos aqui cedo, se estivemos ainda mais cedo, foi porque queremos, meu Deus, o Senhor. Nós temos fome, nós temos sede, nós temos interesse pelas coisas do Senhor. Nós queremos mais o Senhor. E quanto mais o Senhor nos der, mais nos entregar, quanto mais o Senhor fizer, mais ainda queremos o Senhor. Pois é como aquela canção que nós às vezes lembramos. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Nós queremos essa vida, meu Deus. A vida onde a prioridade, onde o principal são as coisas do Senhor. A palavra do Senhor, o altar do Senhor, a unção do Senhor. E eu peço que assim o Senhor nos conduza, que assim o Senhor nos mantenha, que assim o Senhor, meu Pai, nos sustente, vivendo de acordo com o que nós já alcançamos. Não deixa, meu Pai, aqueles que estão sendo tentados a retrocederem, a olharem para trás. Se já alcançaram um determinado ponto, se já chegaram em determinado lugar, que não aceitem viver, meu Deus, aquém, que não aceitem viver, meu Deus, com menos do que já receberam do Senhor, com menos do que já receberam espiritualmente, mas que vivam de acordo, que vivam de acordo com a palavra, que vivam de acordo com a unção, que vivam de acordo com o conhecimento revelado. Eu peço que o Senhor venha usar esse culto como instrumento teu para tocar corações, para sustentar pessoas, para convencer pessoas, para levantar pessoas, para curar pessoas, para abençoar pessoas. Estamos aqui nesse dia para que o Senhor nos abençoe. 37º dia desse propósito em que
52 estamos e estaremos aqui com a ajuda do Senhor. Que o Senhor se agrade de nós e que nos abençoe grandemente. Eu entrego o andamento dessa reunião nas tuas mãos e peço que aqui o Senhor cresça, que eu diminua e que no falar, no louvar, no receber as nossas orações, que o Senhor esteja à nossa frente e que nos abençoe grandemente em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Estão ligadas às suas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito você pega? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2025. O Senhor tem para mim o melhor vinho para este tempo da minha vida, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, por gentileza. Vamos aqui para a primeira Reis, capítulo 19. Vamos ler do versículo 1 em diante. Vocês viram que aquele pequenininho lá tem, né? Desde o começo. Aquele númerozinho, fala aquele que vem embaixo. Ora, isso aqui é uma palavra já só adiantando o programa Hora dos Valentes, esse aqui já, né? Esse aqui é um bônus. Como se diz, esse aqui é um esquenta. Ora, Acabe contou para a mamãe Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Quem está acompanhando a Bíblia viu que não está escrito mamãe Jezabel, mas é aquela impressão que dá, né? Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Que é uma... Tem homem que quer que a mulher admire ele, mas como que uma mulher vai admirar um homem que trata ela como mãe? Né? A mãe admira o filho, mas sempre na condição de filho. Ou seja, algumas coisas uma mãe nunca pensa em fazer com o filho, nunca deseja fazer com o filho, né? E assim, nem passa perto dela fazer com o filho, porque o filho, ainda mais quando o filho age assim como o filho, que quando tem uma situação maior, uma situação mais difícil, uma situação de gente grande, ele corre, aquela expressão, né? Ele corre para a barra da saia da mãe, né? E fica puxando, mãe, mãe, naquela expectativa, né? Me ajuda porque eu não sei o que fazer, me ajuda porque eu estou em perigo. Aqui a gente não está falando de uma pessoa que tinha um problema mental, porque Acabe era adulto, de um qualquer, a gente está falando de um rei. Então, falando especificamente com homens, cada um tem que lembrar quem é. Qual a sua posição? De repente você é o pai de família, de repente você é um líder, né? Você chegou num posto, você é um homem que já viveu determinadas coisas, já teve momentos, já foi honrado, já foi abençoado, já foi exaltado, já foi, né, prestigiado. O Acabe era rei de Israel. E ele vai até a sua mulher, sua esposa, e contou para ela o que Elias tinha feito, o quanto que Elias tinha, digamos assim, causado algo, né? O que o Acabe devia ter feito? Sido humilde. E quando ele viu aquele movimento onde Elias teve coragem, e pela sua fé, Deus se manifestou com fogo
para dar um direcionamento a todos de Israel, isso incluía ele, de que quem era o Deus, quem foi o Deus que se manifestou com fome, de fogo, ele devia ter sido humilde. E vendo aquilo, é verdade. Eu também estou aqui, acabo cedendo aos caprichos da minha mulher, às vezes, né, em determinados momentos, busco Baal, construir templo aqui para Baal, levo o povo, né, a essa dualidade espiritual, às vezes nem dualidade, mais do que isso, Baal, Azerá, e se aparecesse um outro Deus, peraí, esse cara, esse Elias, ele está passando pela minha vida como é um presente de Deus. Esse é um ponto que é muito difícil algumas pessoas, elas aceitarem. Mas tem gente que vem na vida da gente e, a princípio, bagunça a vida da gente. A princípio, trazem dor, porque mexem com áreas da nossa vida que estavam estabelecidas, mas estavam estabelecidas e tinham determinado muito bem as zonas de confortos que nós tínhamos. Aí esse alguém vem para mexer com aquilo, para tirar aquilo da nossa vida. Isso é agradável? Não. Isso é gostoso? Não. Mas a gente precisa ter discernimento espiritual, precisa ter visão espiritual, identificar se essa pessoa que a princípio, ou até agora, né, já tem um tempo, está me causando desconforto, está me levando a fazer algo que eu não fazia, a ter atitudes que eu não tinha. Isso não é agradável, mas essa pessoa, ela veio para agregar a minha vida, ela veio para me fazer ver o que eu não via. Ela veio para me fazer considerar algo que eu já não tinha mais capacidade para considerar sozinho. Eu não teria visto sozinho, eu não teria percebido sozinho, eu não teria chegado naquele ponto de entendimento, eu não teria visto em mim aquilo sozinho se não fosse aquela pessoa, que para mim, de repente, é desagradável, é desconfortável. Tem gente que o tom de falar é desconfortável, que é a primeira coisa. É ou não é? Tem gente que o tom é desconfortável, o jeito que a pessoa fala não me agrada. Isso pode ser um pastor, por exemplo. Pode ser uma pessoa que veio para a sua vida, alguém que está aí falando algo, né? Mas eu vou colocar até primeiramente assim, um pastor, um líder, alguém que você está aí agora, alguém que mudou para o lugar que você trabalha e que devido a essa pessoa coisas foram mudadas, de repente um vizinho que trouxe algo aí para a tua vizinhança, para o teu condomínio, alguma coisa, é alguém, né? Não é só uma situação. E às vezes, a princípio, se a gente ainda mantém aquela postura egoísta, aquela postura conservadora, e a gente tem que saber, né? Eu lembro que uma vez eu fiz um teste de personalidade e lendo rápido aquela coisa, eu tinha que fazer o teste, né? Que eu queria fazer, né? Eu tinha que fazer para passar por uma situação. Teve esse teste e no teste tinha a pergunta assim, para detectar a personalidade, estava escrito ali, né? Dentre as opções, você é tal, e estava lá, conservador. E eu, na hora, falei, eu sou conservador. E depois de eu ter feito o teste, concluído o teste, saído o resultado, aí foi
aparecendo o que significava, né? Cada resposta ali, né? Quando apareceu as partes do conservador, aquilo destrinchou muita coisa que eu realmente pensava, muita coisa que eu realmente era. Mas esse conservador, quando eu li a respeito, né, porque cada resposta foi dando tudo o significado. Aquilo era, mas aquilo não era bom, como eu pensava que era. Eu não estou falando conservador de política, tá? Eu estou falando conservador na personalidade. E um conservador não é uma característica boa. Não, não é. Na verdade, nesse ponto, aí eu comecei a lembrar de onde vinha, por que eu era daquele jeito, por que algumas coisas eram assim e tal. E eu fui entendendo, opa, isso aqui começou lá, depois teve mais aquilo ali, depois teve mais aquela outra coisa acolá, tá, opa. Mas não foram coisas boas. Então, com consciência, você vai, depois consciência, né? Lembra que a bispa falou e o Isaac também pregou aqui no sábado, né? É o chicote da alma, a consciência. Algo que a gente não pode, um dos maiores erros que um cristão ele pode cometer é quando ele tem a mínima percepção de consciência de algo e ele passa por cima daquilo. Quando há a mínima, assim, ó, aconteceu tal coisa, ele pega e ele passa por cima. A consciência é um sensor de Deus na nossa vida. Você percebe algo, isso aqui não está bom, isso aqui não está justo, isso aqui não está adequado, você passa por cima. Por quê? Porque se isso acontece, você vai alterando a sua consciência. Você vai cauterizando a sua consciência. Quer dizer, a sua consciência, em vez de ela ficar mais sensível, você está mais atento, né, e ser mais rápido para atender a Deus, né? Perceber ao mínimo toque, sabe? Igual, às vezes você está falando algo, você não terminou de falar a palavra, você já tem um incômodozinho. Você, opa, isso aqui que eu falei foi além da conta, isso aqui que eu falei, o tom não estava bom, isso aqui que eu falei, a intenção não estava totalmente certo. É assim que tem que ser. E você já está ali, nem terminou de falar a palavra, não é isso. Sabe quando você está falando algo, você já é capaz de você mesmo falar, não, mentira, não foi bem assim, foi menos. Não foi assim, foi tudo isso mesmo. Quer dizer, que você está percebendo Deus ali no detalhe, você está percebendo Deus ao vivo, no presente. Você não é aquela pessoa que precisa ir longe, perder coisas, ver de repente já uma geração comprometida para ir voltar atrás, para sair fazendo sacrifício. Não. Teve o Davi, que no corte do manto do Saul já lhe bateu o remorso. Veja, ele não teve uma atitude para se arrepender dela. O remorso já impediu ele de fazer. Você vai falar, mas não era para ele ter se arrependido, não, porque ele não fez. Então foi durante a sensibilidade dele, ele teve um lapso. O lapso foi de dar ouvidos aos homens, mas ele não tinha feito. Mas ele começou a fazer já, opa, isso aqui não está, isso aqui não está, não é para mim, isso aqui não sou eu. Voltei, já paro com isso. E a gente vê o Davi do Urias. Veja que o negócio foi longe. Nós vemos o Davi do censo, que é o Davi que teve que fazer um sacrifício depois, né? Então a gente vê
níveis de sensibilidade diferentes, níveis de consciência diferente, que eu não quero um nível de Urias para mim. Eu não quero para a minha vida um nível de consciência da propriedade de Araúna, que depois de um tempo, quanto tempo, quanta fome. Eu não lembro aqui agora o período de tempo, meses, ou anos, né, até anos, para, sabe, você se tocar, peraí, eu fiz, tá tudo bem, passou, vai, o negócio amarra, emperra, não anda, não caminha. Ah, mas por que está assim? Por que não vai? É aquilo ali que você fez. Eu quero o nível do manto de Saul que não me permite continuar. Diga agora para Deus, Senhor, eu quero esse nível de sensibilidade, de consciência. Você está entendendo a diferença? A mesma pessoa. Uma não teve arrependimento porque não deu para arrepender. O remorso já aconteceu aqui, ó. É verdade, vou lá, né? Opa, Não é, não, isso não é teu, não é, você não é esse cara. Gente, vocês estão errados aí, pode parar com isso aí, pode parar que se agita aí. Não é para mim isso não, não é assim que Deus vai me dar vitória não. Esse homem aí, ele é ungido de Deus, eu sei o que é de Deus, eu sei o que é sagrado, eu sei a diferença do que é santo para aquilo que é impuro. E eu não sou um cara comum, eu estou numa condição aqui, ó, hoje, eu não estou fugindo de Saul porque eu sou um bandido, porque eu sou um criminoso, eu estou fugindo porque Deus me mantém nessa situação. Mas o mesmo Deus não mata ele, não tirou ele do reino. Então eu respeito o que Deus está fazendo comigo e com ele. E eu não sou menos por isso, e ele não é mais por isso. Mas ele não é o meu inimigo, ele não é o meu inimigo. Se ele me fez inimigo dele, eu não sou inimigo dele. Ele não é o meu inimigo. E eu tenho aqui, ó, discernimento de cada coisa da minha vida, eu não perco o discernimento. Eu não vou trocar o discernimento que eu tenho de Deus, de saber o tempo de uma coisa, o tempo de outra, de saber quem eu sou em Deus, de saber qual é o meu momento, de saber onde eu vou chegar. Eu não troco isso pelo agito, pela empolgação. Em nome de Jesus, a gente tem que ter isso na vida. A gente precisa ter isso na vida. O Acabe, coitado. O Acabe nem sabia o que era isso. Então, você não vê Acabe, né? Teve uma vez aqui que a Bíblia mostra que o Acabe ele recorreu a Deus. Oh, Senhor! E se humilha, se arrepende. Mas aqui, ó, é um coitado. Um homem que vai e busca refúgio na mulher. E aí eu repito para os homens, uma mulher não admira esse tipo de homem. Que vai, que reclama. Primeiro que ninguém deve reclamar, mas assim, entre um homem e uma mulher reclamar, que seja a mulher. Porque a mulher reclamar ainda, né, a gente tem que ter o entendimento, tem aqueles dias, a mulher é mais sensível, o homem não, o homem tem que ter a postura dele. O homem tem que ter ali o homem tem que ser a estrutura de uma casa. O telhado, as paredes, que são os limites, e não essa vergonha que nós vemos aqui. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Mas aqui também era tudo na carne, né? Mas aqui era carne, viu? Não era uma carne determinada. Porque existe o ímpio, disciplinado,
o ímpio organizado, existe o ímpio comprometido, o ímpio que tem ali um poder, que tem uma força, e que você vê que o que ele fala, ele cumpre, ele tem resultado. Aqui era um ímpio sem nada disso. Porque a Jezabel ameaçou mais para aplacar o desespero do Acabe, mais para dar uma equilibrada no Acabe, do que realmente para que aquilo que ela falou acontecesse com Elias. Porque o que ela moveu para o Elias estar morto no outro dia? O que teve ali? O que aconteceu ali? Nada. Então você vê que tem ímpio que não tem nada que você aproveita dele. Porque tem ímpios, às vezes, que a gente até pode citar aqui, né? Ó, o fulano tem uma história de superação na vida. Olha, o fulano tem uma história de conquista. Ó, o fulano, né, venceu isso. Não, a Jezabel, mentirosa, né, sabe, não era uma mulher comprometida. Às vezes, usava a força de rainha que ela tinha, mas aqui, por exemplo, não foi nada. O que não justifica o que aconteceu também. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali, entrou numa caverna e passou a noite. Aqui nós vemos nesse trecho, primeiro, que tem uma frase que a bispa usa há quase 30 anos, que é uma frase que a gente nunca pode perder ela de vista e nunca pode deixar de estar ouvindo ela, né? Então eu agora repito ela, porque essa é a frase que pode ser a mensagem da vida de muita gente que está assistindo o culto agora. Não defina a sua vida por este momento. Porque um momento é apenas um momento. Um momento, aliás, nem o bom que você pode estar aí agora, depois de ter vivido algo maravilhoso, incrível, perfeito, você pode ter tido aquele domingo assim, e visto pessoas, e ouvido coisas, e vivido um momento maravilhoso. E você, nossa, que coisa, mas é um momento. Aquilo ali não é eterno. Não é. Não é eterno, não vai ser assim todo dia. Não vai ser aquele pico de adrenalina todo dia, aquela alegria, aquela coisa maravilhosa, aquela coisa perfeita.
Está sendo negativo. Não, é a vida. Basta cada dia o seu mal. Quem falou isso? Anderson? Anderson 2, versículo 3? Não. Jesus falou. Isso é coisa de adulto. Adulto sabe que a vida tem, né, o seu mal. Criança já vai vendo isso. Hoje, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, é aquele dia de todo pai. Se você tem filho acima de 5 anos, quem tem filhos aqui acima de 5 anos, é aquele dia, você sabe que, por um lado, muita ansiedade aconteceu até aqui, mas é aquele dia que já começa no começo do dia, já que eu não quero levantar. Você via a ansiedade da criança para voltar às aulas, para saber, né, quem vai ser a classe dela, quem vai ser a professora, quem vão ser os amiguinhos, qual vai ser a classe, qual vai ser a escola, qual vai ser, né? Eu vivi esses dias. No caso da Linda, mudou de escola, né? Então tem toda aquela expectativa, ansiedade. Mas agora há pouco já ouvi a Ana falando, que ontem a Ana falou assim, me dá um dia de folga, pelo menos amanhã. Ela falou, não, você teve 2 meses e meio de folga, agora é aula, e agora vai. Eu já sei como é que é. Daqui a pouco chega, eu estou cansada, eu estou cansada. A criança tem aquela tensão, né, de, a princípio, não querer enfrentar. Normal. Por isso tem que ter alguém que fala assim para ela, você não tem essa opção, vamos do mesmo jeito. Tem aquele dia que você acorda, eu não estou bem, minha barriga está doendo, tal coisa está doendo. Não, mas vai passar, até chegar lá vai passar, fica em paz. Não, mas não passou. Eu lembro que às vezes ia para a escola, não passou, mas vai passar, fica em paz. E aí quando eu ia buscar da escola, eu falava assim, e aí, como é que está lá? Tal dor? Não tinha dor nenhuma, não tinha nada. Você sabe quando a criança está mal e quando ela não está mal, quando ela está criando uma situação, né? Então, se a criança já tem, o adulto, então, imagina. A gente tem situações, responsabilidades, pessoas, relacionamentos que a gente sabe que estão ali acontecendo. Então, o Elias teve um momento. E o Elias, a gente vê um Elias dizendo, olha, ele disse, saiu da boca dele, não é uma interpretação, tira a minha vida. A diferença de Elias e Saul é que o Saul se matou porque ele não acreditou em Deus. O Elias, ele diz, tira a minha vida, eu quero que o Senhor finalize. Ele respeitou o tempo de Deus. Mas ele não queria mais continuar vivendo. Mas ele, contudo, porque a gente tem que colocar, né? Porque eu já vi várias vezes pessoas dizerem, mas qual a diferença? O Saul não respeitou o tempo de Deus, a vontade de Deus, e não acreditando em Deus, naquele momento de desespero dele, ele pediu para alguém, por covardia, fazer aquilo com ele, que não fez, o escudeiro dele, então ele foi lá e ele próprio tirou a vida, para não morrer na espada de um inimigo. O Elias diz, tira a minha vida. O Senhor não tirou, o Senhor falou, não, você ainda tem coisa para fazer. Ele respeitou. Então, às vezes a gente pensa o pior. E é importante que você saiba, primeiro, não defina a sua vida pelo momento, um momento é só um momento, mas também que Deus não é aquela pessoa vingativa, tendenciosa, que joga as coisas na nossa face. Você vai ver que Deus aqui percebeu o momento que o Elias vivia. Como Deus percebe o momento de cada pessoa. E Deus vem, e Ele não é como às vezes é o teu cônjuge, como às vezes é um conhecido, e às vezes
principalmente o inimigo. Deus não fica jogando aquilo na nossa face. Aí, tá vendo? Você pediu a morte. Aí, tá vendo? Você é um fraco. Aí, tá vendo? Você não é tudo isso. Não, Deus nos acolhe. Deus, no momento que a gente precisa ser escondido das demais pessoas, Deus nos esconde. Deus não pegou aquele momento do Elias e colocou ele diante de uma multidão. Deus entendeu que ele tinha ali um esgotamento emocional gerado por uma sequência de eventos que atenuaram sua força. Foram diminuindo. E isso pode acontecer com qualquer pessoa. Sabe? Você fica sem dormir, você come mal, você tem tensões seguidas emocionais, você tem uma decepção muito grande com uma pessoa. E aí, quando você acha que você já viveu tudo, não, então agora eu fiz o que eu tinha que fazer, me esforcei, me sacrifiquei, fiquei sem dormir, fiquei sem comer, e eu fiz muita força, e fiz tal coisa, resolvi isso para fulano, e dei conta disso, tirei de mim, tal, agora. Que foi o que aconteceu com ele. Depois de tudo, o que o Elias imaginou? O que o homem... O que o humano Elias pode ter esperado das pessoas? Eu não disse que ele fez isso, mas eu acredito que o que o humano, por um momento, foi só humano, não foi uma pessoa de discernimento. O humano Elias, agora a situação vai dar uma equilibrada. Todo mundo viu o que eu fiz. E não é possível que agora eles vão continuar do jeito que estava. Em vez do Acabe, da Jezabel, mudarem de lado, de partido e passarem a puxar a corda para o mesmo lado de Elias, ele recebe a ameaça de que agora Jezabel estava querendo matar ele. Aquilo fez com que ele desabasse. Mas não foi aquilo. Foi aquilo depois de tudo que ele tinha visto, vivido, feito, de onde ele veio, o que ele fez, quem ele chamou, né? Então, foi um conjunto de coisas. O que Deus faz? Deus permite que ele tivesse aquele momento. Mas veja que Deus sabe e Deus fala conosco, é o que ele está falando agora. Que momentos são momentos. O que é um momento? Momento é um pequeno ciclo que tem começo, meio e fim. Deus entendeu, primeiro, que o Elias precisava de um momento sozinho. Eu falar, como que dá para ver isso? Ele pegou o auxiliar dele, ele deixou o auxiliar dele. Deus não mandou que ficasse. Deus não mexeu naquilo. Aí ele precisou do momento que ele descansou. Deus não pegou ele e colocou ele ali para trabalhar. Ele teve um momento de descanso. E depois Deus vem e Deus supre ele com comida física, comida. Ele tinha lá o que comer, ele tinha o que beber, e aí o que ele faz depois de ele ter comido e bebido? Descansa de novo. Deus não podia ter, levanta, vai para tal lugar, vai lá agora, vai fazer isso. Podia ou não podia? Deus fez isso com ele, mas Deus fez depois de ele ter descansado, depois de ele ter se alimentado. Porque Deus sabe o que é necessário, o que é preciso para nós. Então, tem coisas
que se a gente tiver uma boa noite de sono reparadora, que se a gente comer direito, se a gente tiver aquele momento, sabe, de descanso mental, tem coisa que às vezes você está, envolvimento, está vendo, está ouvindo, está fazendo, é celular chegando coisa toda hora, mensagem, liga e faz e tal. Olha, tem dias que você quer um bom conselho, pega o teu celular, desliga ele, deixa num lugar e vai ter um dia sem celular. Avisa aquelas pessoas que, de repente, estiverem em alguma situação, ó, eu vou estar em tal lugar, vou tirar o dia. Se for uma coisa assim, é inevitável. Se for urgente, vai até mim que eu vou estar lá. Se ligar, não vai atender, o celular está desligado. Tira o dia, descansa. Pega um momento, vai comer. Vai comer bem, vai comer alguma coisa que te alimente e que satisfaça o seu corpo. Ah, é porque eu tenho um momento tal, tá bom, tá, sei lá, de regime, de dieta, tudo bem, mas às vezes você faz isso num momento que você também precisa de algumas energias e de algumas alegrias. E comida, dependendo da comida, do dia, do horário, da comida, né? Ela vai te trazer energia, ela vai te trazer alegria também. Então, o Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, onisciente, onipotente e onipresente, resolveu o problema natural de Elias de forma natural. E Deus está resolvendo agora o problema natural de algumas pessoas de forma natural também. Não espera que Deus vai deixar um jarro de água para você. E o que mais que ele deixou aqui? Pão sobre brasas. Deus está dando o conselho para você mesmo fazer isso. Não tem aquele momento que você está junto, está misturado, muita gente, muita coisa, e que é simples, pega, se isola, fica quieto, parado ali, ó, você e Deus, você e a cama, você e o travesseiro, sabe, você e os seus pensamentos, as suas reflexões. Ah, eu queria viver assim para sempre. Opa, aí também não. Aí Deus sabe que momento é momento. Elias não ficou sozinho pelo restante da vida dele. Não. E a palavra do Senhor, então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites. Até aqui ele estava sozinho, mas já tinha dormido e já tinha se alimentado, né? Comido 2 vezes, se alimentado 2 vezes. Quer dizer, ó, esse é o tempo, esse é o período, essa é a comida, esse é o descanso que eu preciso. Vamos dizer aqui que foi um final de semana. Um final de semana. Tirou ali um sábado, um domingo. Às vezes você está falando, porque eu desgaste. Às vezes a sequência de coisas que você faz, ela te desgasta. Eu já tive dia, por exemplo, de você estar ali, devido às situações da igreja, de você estar ali, você pregar muito, você atender muita gente, você estar envolvido só com problema da igreja, problema dos outros, problema de situações e tal, que ter aquele dia de você precisar parar assim só e descansar. Sabe, dormir um pouco mais do que você dormia, comer alguma coisa que te trouxesse uma alegria, e parecia que você tinha
Às vezes uma noite inteira que você dorme, uma boa refeição que você come, que aquilo te alimenta, te alegra, né, o corpo, e parece que você tirou um mês de férias. Para mim, por exemplo, eu não lembro nos últimos... Eu não lembro, num período aí de bastante tempo, de mais de 2 dias eu ter ficado à toa, digamos assim. De não ter feito nada envolvido com um propósito, trabalho, atendimento, tal. Não lembro. E eu vejo que é um período assim muito bom. Tira 2 dias, sabe? Sábado e domingo, ou final de semana, né? Que foi o caso de Elias aqui, tudo indica, né? Ele descansou esse período, comeu e... depois desse período ele viajou 40 dias. Olha o quanto que às vezes uma pequena alteração pode gerar um grande resultado na sua vida. Com a força daquela comida, e eu diria, não vai ter uma comida que você vai comer que vai te dar 40 dias, mas pode ter uma decisão que você tome agora de ajustar coisas físicas, esse conjunto, descanso e alimentação. Dormir certo, comer certo. Tirar algumas coisas aí que estão te levando à exaustão, ao esgotamento. Dá o tempo que você tem que ter, faz o que você tem que fazer, e você pode dar assim uma estilingada agora aí. Dá uma estilingada aí agora. Ter um avanço enorme. Dar uma esticada na sua vida, nos seus feitos, nas suas realizações enorme. Eu, por exemplo, eu falo, a nossa segunda-feira, que é hoje, é o dia mais puxado. É o dia assim mais a gente acorda. Todo mundo, todos os internos aqui acordam 3 da madrugada. E só vai dormir depois entre 10h30 e 11 da noite. A segunda é isso. Porque é o dia que a gente começa às 4 aqui na igreja orando, tal, depois tem reunião, tem isso, tem aquilo outro, organização, programa, culto e tal, e vai, o dia é puxado. O que é inteligente fazer? No domingo você dormir mais cedo. Quem dormiu esse domingo, quem desse grupo aqui dormiu depois das 9, já vai sentir mais. Depois das 9. Você falar 10 horas, você está falando de 5 horas de sono. De um dia que o domingo também é um dia que dá uma puxadinha. Não é igual na Taquari, por exemplo, domingo. Que é aquele dia que você termina o dia com as pernas ardendo, né? Está repuxando o nervo na perna. Aqui não, aqui a gente fica menos em pé do que lá. Mas a segunda aqui é puxada. Então, se a pessoa ela vai dormir tarde no domingo, tipo alguém que foi dormir meia-noite, quem foi dormir meia-noite agora não está acordado, tá aí caindo já. E vai passar o dia mal, vai faltar energia para tudo. Então, são decisões que a gente toma. Com a força daquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto.
Depois do terremoto, houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo, houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto. Saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: Volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Hazael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Olha aqui o que ele fala, o Senhor falou isso para ele aqui no 18. Olha o que ele falou para o Senhor no 14. Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. Ele era o único? Ele era o único? Sim ou não? Não. Olha como às vezes a nossa visão, a gente fica muito tempo numa coisa, a gente pensa muito numa coisa, a gente se envolve num ambiente, principalmente quando o ambiente é tóxico, é limitado, é reduzido, é pequeno, isso tudo, tá? Tudo. Não é por acaso. E vamos pegar agora isso aqui, ó. Terminado o culto, eu quero fazer um desafio aqui, ó, a começar por nós. Né? Eu de vez em quando faço isso. Não vou dizer que eu faço todos os dias, porque tem aqueles dias que tem situações, chuva, às vezes o horário aqui, né, o sol depois de um determinado horário aqui, o sol ele queima, é um negócio assim, mas teve um dia aqui que num culto eu falei, isso aqui é um negócio necessário, né? Porque até a igreja, estou falando aqui a igreja onde eu estou, dentro do ambiente da igreja, até a igreja pode ser a tenda do Abraão. Lembra do Abraão quando ele estava na tenda? O que Deus falou para ele? Primeira coisa, sai, só isso, sai. Às vezes, o que estava acontecendo com Elias aqui era isso, só que não era uma tenda. Só que existia uma tenda abstrata. Qual tenda? Acabe, Jezabel e aquele ambiente idólatra que eles criaram. E o Elias ficou bitolado, obcecado naquilo. Não, porque olha o que eles estão falando, olha o que eles estão fazendo. Olha, eles alimentam lá os profetas de Baal, ela alimenta os profetas de Azerá. Olha, eles estão querendo, agora, ela falou que vai me matar. Olha, eu fui zeloso, olha, eu lutei, eu me esforcei, olha, eu trabalhei, mas agora ela vai me matar. Espera aí, eu sou o único que sobrou. O Senhor, diga o Senhor, sabe, entende o meu momento. Deus pegou falando, agora eu vou tirar você
do ambiente que você está, que não está te fazendo bem. Você está muito aí, ó, Acabe, Jezabel, Acabe, profetas de Baal, profetas de Azerá, é só isso. Não, não é só isso. Tem mais do que você consegue ver agora. Você vai ungir outro rei para Israel, ó, acabou, viu, Acabe, ó, tem fim isso tem fim. Eu podia ter feito assim no Acabe, ó. Acabou o Acabe. Não, mas tem tempo, e eu estou no controle, viu, Elias? Ó, Deus. Eu vou te mostrar como as coisas não são. O que o Senhor faz? Duas coisas ao mesmo tempo. A primeira é mostrar que ele ouvia, ele tinha sensibilidade para ver, para perceber Deus. Porque Deus coloca ele lá no monte, dentro ali, né? Ele vai para dentro de uma caverna e vem primeiro um vento, depois um terremoto, depois um fogo, e veja que ele tinha sensibilidade para perceber o que era e o que não era Deus. Quando ele ouve o murmúrio de uma brisa, ele percebe, isso é Deus. Está escrito que nesse momento ele cobriu o rosto e foi para ouvir. E aí o Senhor fala com ele. Vá ungir outro rei agora. Você vai ungir o Hazael, rei da Síria, você vai ungir o Jeú, rei de Israel, e você vai ungir um substituto para você também. As coisas, elas têm processos, e esses processos terminam. Então, termina bem o seu processo. E, ó, só para você saber, tem 7.000 ainda. Não é só você, tem 7.000. Sempre tem mais do que nós podemos ver. E mais do que nós estamos envolvidos, mais para ser descoberto, mais para ser explorado, mais para ser vivido, mais para ser realizado. Vamos lembrar, Josué, velho, idoso, já tinha conquistado muita coisa, estava velho e idoso. Essa é a palavra do Senhor, para você terminar o culto de hoje e ficar na reflexão. O Senhor vem e fala o que para Josué? Dá aquela batidinha nas costas dele ali, fala, tá velho, né, Josué? Tá velho, né? Tá velho, idade avançada, né? Descansar agora, hein, Josué? Foi isso que o Senhor falou para ele? Você tá velho. Tá avançado em idade, mas tem muito mais ainda para conquistar. Ó, tem mais ainda, você tem mais para dar, você tem mais para viver, você tem mais para explorar, você tem mais para falar do que você já falou, você tem mais para descobrir do que você já descobriu. Você só precisa colocar a tua visão na coisa certa. Então Deus vem e coloca a nossa visão onde a gente tem que colocar. E aí vamos agora uma coisa necessária. Terminado esse culto, se você percebe que você está igual a Abraão ou igual a Elias, você está num contexto, você está muito num lugar, você está envolvido com as mesmas pessoas, você está ali sempre naquele mesmo pensamento, aquela mesma coisa, você vai ter uma atitude profética, que você vai sair desse lugar, você vai sair dessa tenda, você vai fazer algo diferente. Então, eu, por exemplo, teve um determinado dia que eu estava aquela coisa, o que eu fiz? Eu peguei, eu saí. Saí, aquele mesmo horário, eu sempre ficava na igreja, aquela coisa, eu saí. Dei uma volta em volta da igreja, depois fui dar uma volta em volta do quarteirão, andando mesmo, sabe? Olhando para cima, para o céu, olhando para as coisas, tal, porque aquele horário, aquela coisa de você não ficar ali naquele mesmo ambiente. A igreja pode ser a tenda, às vezes você está ali vivendo aquela mesma coisa, aquela mesma situação, aquela mesma rotina, sabe? Você está vendo naqueles mesmos horários as mesmas coisas se repetindo, de repente você está naquele ambiente daquelas mesmas pessoas. Às vezes o que tem que fazer é você sair desse lugar que você fica toda manhã
onde você está definindo o teu dia, que você olha para os mesmos móveis, os mesmos objetos, a mesma imagem física, você ouve aquelas mesmas pessoas ou reclamando ou murmurando. Hoje ainda, o dia depois do domingo, gente falando de coisas que viveu domingo, de acontecimentos, sei lá o que são os acontecimentos do momento, graças a Deus eu não sei. O que é que tem de ruim acontecendo aí agora que alguém deve estar falando de notícia? Você viu isso? Você viu aquilo? É sempre as mesmas coisas. Você viu o que aconteceu com a economia? Você viu na política? Você viu quem morreu? Você viu que time que perdeu? Você viu tal coisa, tal coisa que aconteceu? Não importa. Sai. Teu corpo está sentido? Vai comer alguma coisa. E aí você sabe, né? Você está no Brasil? Vai na padaria. Jesus. Vai na padaria e vai lá. O pessoal daqui fica até mal agora eu falo isso. Vai na padaria lá, Vai naquela que o pão de queijo cheira a queijo mesmo. Aquele queijo parmesão. Pede um pão de queijo. Pede uma bomba também, sabe? A bomba. Aquela que vai dar uma explosão glicêmica assim em você. Toma aquele café expresso. Você gosta de café? Você não gosta de café? Toma leite. O que você gosta de tomar, sei lá. Está em casa, esse ambiente, a gente reclamando, teu marido, tua esposa, teus filhos, aquela coisa. Eu estou aqui, eu moro num prédio, aquela coisa, buzina, apartamento, tal. Sai. Dá uma volta aí, Vai até um parque. Está frio, põe uma blusa. Não me cria desculpa, pelo amor de Deus. Se tiver um riacho perto, um rio, vai até o rio. Vai até uma rodovia, sabe? Vai para um lugar aberto, um campo aberto ali, ver. Eu moro em São Paulo. Vai para qualquer lugar. Uma coisa que tem um monte em São Paulo, tá? Parque. Sai desse ambiente, vai ver gente nova, vai fazer coisa nova. Vai dar uma volta no quarteirão, sabe? Sai desse cômodo, de repente você sempre fica num lugar muito pequeno, regredido, aquela coisa apertada. Sai, anda, movimenta o corpo, renova as células. Sai, come. Não, eu estou cansado, eu estou virado da noite, então termina o culto, desliga celular, tudo. Deita e dorme, vai descansar. Porque aqui nós vemos que algumas atitudes físicas de descanso, de alimentação e de sair daquele mesmo ambiente físico, mental, emocional e espiritual e se envolver com coisas novas foi o renovo. Foi a mudança, foi a cura para Elias. E Deus tem cura hoje para quem der ouvidos, crer e obedecer essa palavra. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Pega o seu propósito. Eu não vou pedir para você refletir, você já ouviu o que tinha que ouvir e já sabe o que tem que fazer. Vamos orar por restauração. Vamos orar por mudança, depois você vai sair da sua tenda. Eu não sei qual é a sua tenda, eu não sei qual é o seu Acabe, Jezabel e idolatria aí, qual que é esse ambiente, qual que é. Mas eu vou sair depois, eu vou voltar para o mesmo lugar. Não, eu renovo. O Elias continuou no mesmo propósito de vida. Deus só mostrou para ele que não existia só aquilo que naquele momento ele estava pensando. Às vezes o que você precisa é só descansar, comer e ver que a vida é muito mais e muito maior do que o que você está focado agora. É isso. Vamos orar ao Senhor. Meu Deus Todo-Poderoso, obrigado. O Senhor já mostrou aqui. O Senhor já falou, o Senhor apontou, o Senhor ajudou. O Senhor está fazendo.
o que o Senhor fez com Elias. Tem gente que tem como sair, tem como descansar, tem como comer, tem como dar uma volta que seja. Ter o renovo que precisa, ter a recuperação das forças que precisa, viver o que precisa viver. E eu oro para que cada passo, literalmente, cada atitude, cada tomada de decisão nessa pessoa, que o Senhor valide cada uma delas, renovando, fortalecendo, abençoando, levantando, meu Deus, dando a ela condições, visão, e principalmente eu oro para que hoje seja um dia de renovo. Que hoje seja um dia de renovo. Que cada um viva esse renovo da parte do Senhor em nome de Jesus. Eu apresento, meu Deus, cada um dos nossos pedidos de restauração, cada área. Como Neemias passou ali aqueles 4 meses, colocando diante do Senhor, meu Deus, tem Jerusalém, tem aquele povo, meu Deus, acomodado, tem aquele povo derrotado, aquele povo fracassado, mas aquele povo não é o povo que o Senhor, meu Pai, gerou a partir do Abraão, e o Senhor foi dando visão a ele, para que ele tivesse atitude, as palavras, para que ele saísse de onde ele estava, para que ele soubesse o que fazer, como fazer, quando fazer, onde fazer. E eu peço, nos dá também, meu Deus, direção, que aquilo que é conosco, que façamos, que nos levantemos, que tenhamos a força, que tenhamos unção, poder, graça, visão, meu Deus, para reconstruirmos, para refazermos, para colocarmos a nossa mão e vermos o Senhor, meu Pai, usar as nossas mãos, usar as nossas palavras, usar a nossa boca, usar o nosso corpo, usar, meu Deus, as ferramentas que nós já temos. Mas o que não é conosco, meu Deus, que vejamos milagres. Eu oro por milagres agora em nome de Jesus, que restaurações aconteçam por milagres, que obras, meu Deus, poderosas venham, meu Pai, por milagres, que o Senhor derrame unção, que o Senhor quebre o jugo, que o Senhor levante, meu Pai, a partir de pedras queimadas, de cinzas, de escombros, de entulhos, que o Senhor levante, meu Pai, um grande muro, que o Senhor, meu Pai, restaure os nossos portões, que o Senhor, meu Pai, traga de volta a dignidade, que o Senhor cure enfermidades, que o Senhor venha sarar doenças, que o Senhor, meu Pai, venha curar o emocional abalado, que o Senhor venha restaurar, meu Pai, um padrão, e que essa pessoa tenha um padrão alto, que o Senhor, meu Deus, restaure a vida de cada um que crê, que chega até aqui, que se levanta, meu Pai, agora pedindo, eu creio, e eu declaro a restauração da minha vida. Eu creio, meu Deus, e eu declaro que aconteçam hoje restaurações, que inclusive pessoas já se levantando, saindo dessa tenda, olhando para o alto, olhando para aquilo que o Senhor colocou, a natureza, o céu, as estrelas, olhando para a vida, que tem vida além daquilo que ela estava vendo. Tem coisas a serem exploradas, vividas, descobertas. Que ela olhe e veja, que ela viva, que ela experimente, que já haja uma expansão mental e que ela viva, meu Deus, e já comece a viver o que o Senhor tem mais para ela. Eu concordo agora com cada clamor, com cada oração nessa manhã. Eu concordo com cada pessoa que está nesse propósito, que chega até aqui, e eu declaro que ela vai até o fim. Eu declaro que Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou, e o Senhor vai nos levar até o fim. Eu concordo com restaurações e com milagres, eu concordo com mudanças, eu concordo com curas, eu concordo com portas abertas, eu concordo com muros, meu Deus, que estavam caídos sendo restaurados em nome de Jesus. Eu ligo cada oração aqui na terra, para que cada uma seja ligada nos céus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém e amém.